Bom, gente, um abraço. Espaço reservado para o Santa Cruz Futebol Clube. Está na linha conosco o presidente do clube, Alírio Moraes, que nos prometeu essa entrevista já há um bom tempo. E hoje, nesta manhã de quinta-feira, o presidente está na linha conosco e vai nos responder muitas questões do Santa Cruz Futebol Clube na sua gestão. Presidente, um grande abraço para o senhor, obrigado por participar dessa entrevista exclusiva. E eu queria logo de cara que o senhor fizesse um balanço geral de como recebeu o Santa Cruz e como vai entregar o Santa Cruz ao próximo presidente. Em todos os aspectos, Alírio Moraes. Como você recebeu e como está entregando o Santa Cruz Futebol Clube. Nesses momentos onde a gestão vai se finalizando, a gente sempre faz esse tipo de reflexão. Até porque é um bom parâmetro você olhar para esses dois marcos aí. O marco inicial, quando você estava começando a trabalhar no clube, e o marco final, quando a gestão está terminando. Eu tenho a impressão que a gente recebeu um clube, depois de toda aquela via crucis da Série D, Série C, Série B, a gente recebeu um clube, naquele momento, ainda no início de processo de reestruturação, mas um clube com muita dificuldade, dificuldade real, efetiva, financeira, dificuldade de só estar participando no ano que nós entramos. Foi no final de 14, então a gestão começou efetivamente em 2015, só estava participando de um campeonato pernambucano e do campeonato brasileiro da Série B, então receitas muito pequenas, um clube sem conta corrente bancária, né, um clube sem nenhuma perspectiva de planejamento em relação ao passivo tributário, ao passivo fiscal. Então eu fui montando uma equipe de trabalho, foi contratada uma consultoria para fazer o planejamento estratégico do clube, estabeleceu-se uma série de princípios de governança para a instituição, e dentro disso, logo na sequência, em 2015, veio essa legislação que hoje está vigendo para o futebol, que é a legislação do Profut, que é o programa de transparência, né, na gestão dos clubes de futebol, das federações, da Confederação Brasileira, e a gente hoje está inserido dentro disso. Então, mesmo não tendo, sob o ponto de vista financeiro, não tendo se conseguido aí um equilíbrio financeiro, esse foi o grande percalço nosso aí nesses 3 anos, mas a gente vai entregar um clube estruturado, um clube que tem sua conta bancária, um clube que tem seu passivo fiscal parcelado e em regime de pagamento mensal, um clube que está conseguindo, às duras penas, manter em dia os parcelamentos da Justiça do Trabalho, o processo que existe na 12ª Vara do Trabalho, que é um processo que concentra todas as execuções trabalhistas para essa vara. Então a gente vem pagando isso mês a mês. Agora, é evidente que a receita, como é pequena, eu digo pequena em relação ao tamanho do próprio clube, então a gente sofre muito, porque você paga contas do passado, né, paga esses passivos aí que eu mencionei, e fica com limitações para manter em dia as obrigações do presente. Então, de qualquer maneira, há um desafio ainda nesses 2 meses e pouco que faltam para o final da gestão, que a gente tentar ainda cumprir algumas metas para entregar o clube de uma maneira tal que eu tenho certeza que o futuro gestor ele vai ter um nível de conforto, um nível de tranquilidade muito maior do que nós tivemos, e acho que assim sempre, né? O futuro gestor também deve trabalhar pegando o clube mais organizado, vai trabalhar para melhorar o Santa Cruz e vai passar lá na frente para um outro presidente que consiga, enfim, porque o Santa, pelo volume de dívida que tem, não são em 3 ou 6 ou 9 anos que ele vai conseguir se viabilizar economicamente. É preciso aí uma sequência realmente longa de gestões que estejam afinadas entre si para dar continuidade a todo esse trabalho. Eu entendo que em 9 anos, se tiver uma continuidade
Em 10 anos, aí o clube consegue ter realmente um clube com a estabilidade financeira, e aí com a estabilidade financeira, com o tamanho da torcida que tem, com os aparelhos que tem, o estádio próprio, tudo, ele conseguiria inserir nesse contexto, nesse clube privado aí da elite do futebol brasileiro, né? Ô Alírio, o segundo tema dessa entrevista eu queria saber do amigo sobre a questão da eleição do Santa Cruz, da política tricolor. Como foi a sua convivência politicamente com os ex-presidentes, com os bastidores, com a oposição e qual a sua expectativa para a eleição que acontecerá aqui em dezembro? De que lado você está? Quem você vai apoiar? Eu, na verdade, não passava pela minha cabeça, não era um projeto da minha vida assumir a presidência do Santa Cruz. Eu sou conselheiro do clube desde a gestão do saudoso Zé Mendonça, por uma relação de amizade com Augusto Coutinho, com Mendoncinha. Então, fui convidado para o conselho ali no ano 2001, 2001 e permaneci em todas as gestões posteriores, sempre ajudando financeiramente, ajudando na parte jurídica, porque a gente sempre, assim, ora era procurado por essa questão, principalmente de dívidas fiscais. Então, tem processos que eram confiados ao escritório do espírito de a gente ajudar o Santa Cruz. Né? Nós não atuávamos recebendo remuneração, nem nunca passou pela minha cabeça ter esse tipo de relação com o clube. Quando, em 2015, anunciou o leilão do estádio do Arruda, um débito fiscal, uma dívida fiscal, eu li essa informação, na época, acho que no jornal, num dos jornais de grande circulação. Eu me senti no dever, sendo um advogado com especialidade nessa área, no dever de procurar o presidente Antônio Luiz Neto, procurar o doutor Eduardo Lopes, que era diretor do jurídico à época e ainda é na nossa gestão, e me colocar à disposição para ajudar na solução desse problema. Eles passaram, o clube passou uma procuração, a gente conseguiu, através de uma decisão de um ministro do Superior Tribunal de Justiça em Brasília, suspender o leilão. Nessa sequência, depois vieram outros leilões, porque tinha um volume muito grande. Era um volume acima de 40 milhões de passivo fiscal em execução nas varas da Justiça Federal. E os juízes já tinham esgotado ali a paciência na tentativa de buscar uma solução onde o Santa Cruz pudesse pagar, pudesse reparcelar as dívidas, e simplesmente estavam determinando que se piorasse o patrimônio do clube e fosse levado a leilão para saldar esses débitos. E aí nós fizemos um trabalho, isso estou falando de 2013, 2014, onde não se falava ainda em presidência, em presidência do Santa Cruz. Nós fizemos um trabalho de levantamento desse passivo, conseguimos entrar na justiça com algumas medidas judiciais, isso foi impedindo os leilões e deu uma estabilidade. Ainda em 2013, o Santa Cruz estava na Série C, e um desses juízes da vara de execução fiscal, ele deu um despacho, porque o Santa Cruz estava descumprindo um parcelamento de débito feito lá perante a justiça, ele deu um despacho tirando o Santa Cruz da Série C. Isso era, salvo engano, era mês de julho de 2013. O presidente Antônio Luiz Neto estava viajando nessa oportunidade. Quem estava à frente do clube era Jairo Rocha, o vice-presidente. Jairo nos procurou com o Evandro da federação. E nós entramos com um mandado de segurança e o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que determinou ao juiz que reinserisse o Santa Cruz na competição. O Santa Cruz não podia ficar fora por força da existência de passivo, de débitos. Eu estou falando isso para mostrar como é que a gente chegou à presidência. Aí, mais na frente, então, eu acho que Antônio, conversando com as lideranças, com Rodolfo, com João Cachero, Silvio Ferreira, chegaram ao entendimento, ainda sem um conhecimento nesse momento, de que a gente tinha as qualificações necessárias para a presidência do Santa, principalmente porque, na visão deles,
um dos problemas principais era esse passivo. Eram esses passivos que o Santa Cruz já vinha no futebol se colocando aí razoavelmente, porque vinha subindo de série, saindo da D para C. No ano seguinte foi para B, tudo. Mas na visão deles tinha um trabalho a ser feito nessa governança tributária, né? na área da tributação. E aí esse convite foi feito no ano de 14 e nós, por aclamação, fomos empossados na presidência. Então, eu não posso deixar, falando da política do clube, eu não posso deixar de reconhecer que, como eu entrei na presidência por um convite desse grupo político, né, de Antônio, de Rodolfo, de Joca, de Silvio, é natural que, chegando agora ao final do mandato, agora, né, em 2017, que eu não coloque para eles com clareza, como eu fiz, a minha intenção de não continuar como presidente do clube. Essa decisão, ela tem uma motivação pessoal, porque eu estou com minha vida, aí há 3 anos, minha vida profissional muito prejudicada, precisando retomar as parcerias, retomar o controle do meu escritório. A gente tem um estoque muito grande de processos que são confiados por empresas que estão estabelecidas aqui no estado e fora, e eu sou remunerado pela solução, pelo êxito que eu alcanço nesses processos. Então, se minha vida fica presa invariavelmente ali ao Santa Cruz, eu fico com dificuldade de me deslocar, de passar uma semana em São Paulo, de passar outra semana em Brasília e resolver essas pendências processuais. Então, um dos motivos que está me fazendo tomar essa decisão de não continuar presidente é essa. Segundo, que no aspecto pessoal, de família, eu estou precisando também reorganizar muita coisa da minha vida que ficou perdida. Eu tenho 5 filhos, já sou avô, tenho um neto, e preciso participar da vida, né, das crianças, que já tem criança grande, enfim, já sou avô, e preciso assumir o papel que eu sempre tive, né, de liderança dentro da minha família, discussão dos temas, de ajudar meus filhos, de poder conversar, poder viajar com eles, poder discutir o futuro, tudo, enfim. E o Santa Cruz é um fator aí, realmente, o Santa Cruz absorve muito. Você é tragado, ser levado no dia a dia a discutir problema de 200 funcionários que o clube tem, a discutir insatisfações de torcida, a discutir as questões políticas do clube, os problemas que acontecem no dia a dia, a sobrevivência do clube. Então, quando você olha para o relógio, a noite já chegou, não dá mais tempo de você tocar sua vida pessoal, de resolver suas coisas. Agora, como sempre fiz, desde o ano 2000, eu vou continuar participando da vida do clube. Sou neto de ex-jogador de futebol do Santa Cruz. Meu avô jogou no Santa nos anos 30. Meu pai foi conselheiro do Santa Cruz nos anos 70. Era advogado do clube também nesse momento. Então, a minha ligação, o meu DNA, ele tem 3 cores, né? Eu não vou nunca deixar de participar. Agora, como presidente, efetivamente eu estou com muita dificuldade. E aí surgiu essa ideia de Antônio Luiz Neto, apoiado por forças políticas, apoiado por empresários, forças políticas do clube, no sentido dele reassumir o Santa Cruz para tentar dar essa continuidade desse trabalho que, na verdade, ele iniciou lá atrás, quando pegou o clube na D, né, e fez um brilhante trabalho, pelo menos no futebol, né, e no ressurgimento do Santa Cruz no cenário nacional. Então, a ideia é que a gente possa, talvez... Aí houve um convite dele para a gente assumir a presidência do Conselho Deliberativo. Eu estou estudando ainda, eu não concordei, não é por nenhuma questão política, mas eu estou estudando em função da minha vida pessoal. Eu estou vendo se, de fato, os projetos que eu vou tocar profissionalmente a partir de 2018, se vão me permitir, inclusive, ficar à frente da presidência do Conselho. Mas estarei à disposição do Santa Cruz. E digo a você mais,
independentemente da facção que vier a vencer eleição, se tiver realmente um bate-chapa aí, qualquer presidente que venha assumir, o que está feito, o que a gente fez nesses 3 anos pelo Santa Cruz, todos os processos de gestão que estão criados, as negociações, os acordos, tudo isso está constando num relatório que está sendo finalizado para explicar item por item cada processo desse, e nós e toda a equipe que trabalhou à frente da diretoria, nós vamos estar à disposição do futuro presidente. Bom, vamos falar agora, Alírio, do futebol do Santa Cruz. Títulos, algumas decepções, algumas alegrias. Me faça um balanço geral do futebol tricolor na sua administração. Coincidentemente, um torcedor me marcou no Twitter. Ele não sabia que eu faria essa entrevista com um amigo. E ele me disse o seguinte: o Santa Cruz é o único clube que, ganhando ou perdendo, não mexe na diretoria de futebol. Isso, o torcedor mostrava uma revolta. Eu queria que você analisasse isso também, Alírio. Bom, a questão do futebol parece, pelo menos na minha maneira de ver a situação, parece lógico que o clube, ganhando os títulos que ganhando aí nesses últimos 7 anos, ele crescendo como cresceu, né, dentro do cenário nacional. Basta você ver que nós quando assumimos eu estava vendo esse dado essa semana, porque a gente estava justamente finalizando o relatório, esse relatório geral. Quando nós assumimos a presidência, o Santa Cruz era o 45º clube no ranking que a CBF faz do futebol brasileiro, em função de conquistas, de acessos, dos resultados que cada clube tem nas diversas competições nacionais, regionais e estaduais. Mas nós éramos o 45º e hoje nós somos o 26º. Então, esse dado, para mim, é de uma relevância muito grande e prova, de certa forma, o acerto da maioria das decisões que foram tomadas, da montagem de elencos. É claro que tem muitos erros, é claro que a gente poderia ter caminhado aí, por exemplo, para ter um diretor remunerado. Eu pensei nisso em 2015, entrei com essa ideia preconcebida, mas no avançar da presidência, no avançar de 2015, quando a gente começou a montar aquele primeiro time, e na Série B, depois da chegada do professor Martelotti, o time foi encaixando, e veio um João Paulo, veio Grafite, veio Luizinho, veio Lelê, né, e as coisas começaram a dar certo. Eu pude ver também ali a eficiência do trabalho de Constantino, ocupando esse cargo de diretor de futebol. E entendíamos ali que, vindo uma pessoa, um diretor remunerado, claro que tem diretores de muita competência, de um trabalho de excelência mesmo, tem nomes que foram sugeridos, mas vindo um diretor remunerado, poderia haver um choque muito grande de decisões, e aquilo que era um ambiente muito saudável em 2015, 2016, a gente poderia perder esse atributo aí, essa característica de vestiário. Então, confiando, como eu confiava em Constantino e acreditando no projeto que tinha sido colocado, eu acho que nós não teríamos por que ter mudado. Aí você pode me perguntar, o torcedor pode me perguntar, e hoje? E de um ano para cá, onde o futebol não conseguiu se reafirmar da maneira como aconteceu, pelo menos inicialmente. Qual é o seu pensamento? E eu diria a vocês, eu acho que essa reflexão, ela de fato, ela tem que vir à mesa. A gente tem que identificar aonde errou, onde estão os erros. Se foi do futebol, eu acho que o primeiro aspecto que tem que ser considerado é que você não consegue fazer futebol sem dinheiro, sem recursos, né? E a gente está há exatamente um ano e um mês, 1 ano e 2 meses, nesse quadro aí de bloqueio de 100% de receita das cotas, tá certo? Isso está fazendo aniversário já de 1 ano, aonde vai se conseguindo liberar algum valor, a gente faz um requerimento, entra na Justiça do Trabalho, prova que está precisando de um valor para pagar contas e termina que a Justiça libera. Mas é uma liberação
a conta-gotas. E o clube precisa, todo dia é dia de despesa, todo dia tem que enfrentar um desafio de um pagamento. O futebol é uma atividade muito cara, você tem que concentrar jogadores, você tem que ter toda uma logística para fazer essas viagens, você tem que ter a alimentação desses jogadores, que tem uma estrutura dentro do clube muito bem montada para poder deixar o atleta na condição razoável para ele entrar em competição. Isso custa muito dinheiro. E, infelizmente, a gente ficou com essas limitações. Entendeu? Infelizmente, eu digo porque se nós tivéssemos, vamos dizer assim, a sobra do recurso que nós conseguimos ter em 2015, que foi um ano difícil, porque só tinham 2 competições, mas a gente conseguiu fazer um elenco barato, conseguiu transformar isso numa racionalidade de gastos. Esses gastos eram auditados, eram fiscalizados semanalmente, por uma estrutura que foi montada. Mas o grande problema nosso é que, com a subida para a Série A, isso despertou o interesse de antigos credores, despertou processos que estavam lá parados, congelados, que aquele credor já achava que não ia receber, já não ia receber mais aquele valor. Aí, quando o clube chega à Série A, com as notícias, hoje as redes sociais, elas trabalham para o bem, mas trabalham para o mal também, porque a Santa Cruz vai receber uma cota de valor, o Santa Cruz vai pegar vai fazer uma operação aí com um investidor que vai aportar X. Então, esses valores começaram a ficar comprometidos, né? O credor começa a levar essas notícias para o juiz, a justiça atua, enfim, faz o papel dela, e a gente começou realmente a ter muita dificuldade financeira nesse último ano. E isso tudo se reproduziu no resultado, porque você sem recurso para tocar um vestiário com 30 jogadores com perfis diferentes, para manter aquele clima de integração, de união. Então, eu acho que o futebol, o resultado do futebol, ele fica muito comprometido para a gente fazer uma análise real por essa limitação financeira. Agora, é inequívoco, isso eu converso com o Constantino, converso com o Jomar, converso com os demais diretores, é inequívoco que tem erros, opções que foram feitas equivocadamente, né, mas que faz parte também do próprio processo do futebol. A gente vê clubes como o Goiás, só para dar exemplo, que tem um orçamento, né, de time de Série A, e também claudicando aí, tropeçando na montagem de elenco. A gente vê um São Paulo, quando olha para uma Série A, vê um São Paulo, vê clubes como Atlético Mineiro aí, com gastos, né, bilionários com jogadores, e ficam ali, empancados ali, olhando para um grupo de times que estão acima deles na tabela, e eles não conseguem sair do lugar. Então, eu quero mostrar com isso que fazer futebol hoje, né, na atual realidade normativa, legislativa, tudo, é muito difícil, entendeu? É muito difícil. Eu acho que essa questão da avaliação do futebol, efetivamente, no último ano, fica comprometida, porque a gente teve essas dificuldades financeiras, mas também acho que tem erros que precisam ser repensados, e que talvez até o modelo de um diretor remunerado, ele agora possa ser implementado por esse amadurecimento. Claro que nós vamos ter sempre, porque isso faz parte da essência do Santa Cruz, vamos ter sempre um diretor que colabora com aquele departamento, um diretor que atua. Aliás, os clubes de Pernambuco fazem muito isso, né? Eles colocam o executivo, o diretor que é contratado, que vem, mas tem um ambiente de diretoria e colaboradores que vêm da própria casa, né? Às vezes são ex-presidentes, né? São pessoas, ex-conselheiros, enfim. Bom, daqui a pouco a gente volta em mais um bloco com uma entrevista com o presidente do Santa Cruz, Alírio Moraes, e eu vou deixar logo uma pergunta, Alírio, para você. Se, e somente se, um grande tricolor, apaixonado, um doente torcedor do Santa Cruz, acertasse na Mega Sena aí, pegando 100 milhões, e se ele quisesse quitar os débitos do Santa Cruz, quanto seria esse débito? Você responde no segundo bloco, Alírio.